sempre falamos da cultura e processo, né? E a gente reforça que nós analisamos o processo como resultado. Então, o nosso diferencial é olhar os processos que estão ligados ao resultado esperado, fazer o alinhamento do estratégico ao operacional para que a gente tenha sucesso nas mudanças das operações, alcançando os resultados esperados. A gente sempre falou da conexão inteligente entre pessoas e processos junto com tecnologia, mas nós também reforçamos a jornada, né, os caminhos que nós temos que percorrer para ter a melhoria contínua. Ela não é direta, né, não existe salto, ela é contínua. E o primeiro passo e a recomendação que a gente dá é conheça o teu processo, né? Saiba do teu processo quais são os pontos diferenciais dentro do teu ecossistema. Mas para conhecer o teu processo, não comece do zero. Tá? Nós temos um banco de conhecimento de processo que acelera esse conhecimento do teu processo. Existem processos que são referência e que eles devem ser utilizados como conhecimento do seu processo. 2. Busque sempre melhorar os caminhos críticos do teu processo. Foque em resolvê-los. Usando o GUT, a gravidade, urgência e tendência, a matriz de priorização, você vai conseguir identificar quais são esses processos que devem ser melhorados e que estão diretamente associados com a melhora do teu resultado. 3. Entenda as regras de negócio que são suas. Apesar de você ter processos iguais a outras empresas do teu segmento, você tem regras específicas e que muitas vezes é aí que está o teu diferencial no mercado. Tá? Não só entenda quais são esses diferenciais e essas regras, mas também divulgue-as, envolva as pessoas direta das tuas equipes, da tua estrutura e mais do que isso, né, os seus clientes e os seus fornecedores. Né? Pense de uma forma mais ampla para que eles vejam o valor agregado do teu trabalho, o valor agregado do teu serviço. Não nivele por baixo. Se você tem um diferencial, coloque ele à mostra, né? Valorize dentro da tua cadeia, porque você não só vai ter um reconhecimento de valor, mas você também vai ter um reconhecimento de ação, de mercado. Quando o cliente entender que o teu preço é igual ao do outro, mas você tem um diferencial, ele vai te buscar, ele vai te procurar por conta disso. 4, planeje as oportunidades de melhoria a curto, médio e longo prazo. Implante o plano de ação. Nós falamos no último webinar de como criar um plano de ação. Coloque as inovações incrementais e disruptivas dentro do plano para que as pessoas possam se preparar para as mudanças. E 5, aumente a visão de atuação, não só do teu cliente com o cliente dele, mas a tua visão em relação ao teu cliente. Né? Imagine que sempre vai ter um próximo passo. Então, não fique só numa visão direta de venda, mas entenda dentro do comportamento do teu cliente quem é o cliente do teu cliente. Okay? Toda essa visão está dentro de um conceito que nós criamos de ciclos, né, de melhorias que as empresas vivem. Então, nós falamos disso também nos últimos webinars, onde nós temos o entrelace desses 3 pilares, pessoas, processos e tecnologias. Tem certo ou errado? Não. O que nós acreditamos é que tem ciclos. Qual que são as armadilhas que existem no meio desses ciclos? Primeiro, nós não sabemos em que ciclo nós nos encontramos. Isso é uma grande armadilha. Né? 2, existem departamentos dentro das organizações das empresas que vivenciam ciclos diferentes. Tá certo? Então, quando nós temos uma empresa no ciclo 1, e dentro desse ciclo 1, onde ela acredita que ela trazendo a tecnologia, ela vai conseguir incrementar o seu processo e melhorar todo o capital intelectual através das pessoas, ela está convicta e ela traz uma ferramenta. Se dentro da empresa tem um departamento que está no ciclo 3, ou seja, ela já sabe o que ela precisa, ela já sabe o que ela tem que mudar, mas a ferramenta que está vindo, ela não oferece essa mudança, você começa a criar conflitos internos entre áreas e entre pessoas. E se você não olha para isso como gestor ou não olha para isso como responsável de área,
ao invés de você ter um benefício trazendo tecnologia, você vai ter um grande problema. Então, nós detalhamos esses ciclos em webinars anteriores e fica a dica, assistam esses webinars, mas entendam dentro desse cenário de que não tem uma regra e por isso que é melhoria contínua e essas armadilhas podem prejudicar ao invés de ajudar o desempenho da tua equipe na melhoria contínua de processo. Nós falamos também dos conceitos envolvendo o processo, né? O processo ele tem que ser visto como resultado de ponta a ponta. Então, nós, através desse quadro, entendemos que nós temos um resultado esperado e que esse resultado deve ser mapeado, por exemplo, através do método CIPOC, todas as atividades até chegar na sua origem. Não olhar os processos por área, e sim pelo resultado. Então, essa estrutura end-to-end ela é importante. Usar a matriz Gucci para que você entenda não só os problemas que têm que ser resolvidos dentro do processo, mas quais são as atividades do processo ou dos processos que estão diretamente ligados no resultado. Você não pode perder o foco de alinhar o macro com o micro. Nós falamos do comitê estratégico, né? Quantas empresas, por conta da crise, tiveram que criar um comitê de crise, um comitê estratégico de crise? E o que nós falamos? As empresas deveriam sempre ter o comitê estratégico, não só no momento de crise. Na verdade, todas as empresas vivem um momento de crise, né? Eles vivem um momento de incertezas. Quando essas incertezas elas não têm picos e vales acentuados, você vive numa zona de conforto. Então, as empresas, por conta disso, extinguem a visão do comitê estratégico. E aí, quando você tem os picos e vales discrepantes, como no caso do Covid, da noite para o dia, mercados são fechados, comércios deixam de circular e fica mais acentuado essa necessidade de você discutir a estratégia, aí você cria um comitê de crise. Mas a gente falou, e eu me lembro muito bem no webinar com o Saulo, nós reforçamos isso, esse comitê estratégico ele tem que existir. Tá certo? Então, se você criou o comitê de crise, aproveita esse momento e transforme-o em comitê estratégico. Mantenha essa boa prática, nem que seja para uma vez por mês na reunião mensal de resultado, você colocar isso em pauta, ok? E sempre monte as suas ações do macro para o micro, olhando essas ações táticas ligadas às equipes operacionais. Proteja as suas equipes. Se você sabe qual é o teu processo, você preparou a tua estrutura para mudança, mesmo que seja rápida, você consegue levar esse plano para o nível tático e preparar as suas equipes para que as pessoas não sofram qualquer intempérie, qualquer variação dentro de um cenário de mudança. Bom, falamos também da fluidez. Por que nós entendemos o processo de ponta a ponta? Porque a hora que você tira as áreas como cenário de fundo, você tem a fluidez do processo. É isso que interessa, né? Dentro da análise, tanto do Six Sigma, dentro do modelo do CIPOC, a gente, ou da linha, né, da melhoria contínua, né, da linha Toyota, né, a gente sempre vai ver que os retrabalhos dentro do processo devem ser eliminados. Então, quando você olha esses pontinhos dentro de um processo, entenda se existe algum retrabalho e elimine, acabe, porque isso é prejudicial, é nocivo para o processo. E busca a perda menor possível, né? Não perca tempo se você é prestador de serviço, ou não perca matéria-prima ou material acabado por N motivos, se você produz algum bem, algum produto. Um breve histórico, né, dos últimos webinars. Então, nós saímos de uma metodologia ágil de Canvas, Gucci, CIPOC, até do plano de ação, onde nós viemos com toda aquela estruturação do entendimento do mapa de negócio, olhar quais são os resultados esperados, entender quais são os problemas e priorizá-los, ok? Olhando não só a priorização dos problemas através do Gucci, mas também dos processos de ponta a ponta. Falamos do CIPOC como sendo as camadas de intersecção das atividades e dos processos. Isso é um método extremamente simples que deve ser aplicado no dia a dia. E por último, nós falamos do plano de ação, né? O que fazer, quem faz, qual é o resultado esperado, quando fazer, para que fazer algo, como fazer, o custo e monitorar essa entrega, esse plano de ação. E aí a gente já pega o gancho, porque para monitorar eu preciso medir. Se eu tenho um processo e eu quero ver
a evolução contínua desse processo, eu preciso medir, né, Cláudio? A gente vai falar disso.